Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como escreveu São Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Todos da região da Judéia e os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desarmar e desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso considerar que este Evangelho é preparado para a celebração do segundo domingo do Advento, esse tempo de espera para a nova comemoração da chegada do Reino de Deus com o nascimento de Jesus. Mas também é preciso que a gente reflita nesse Evangelho, incorporando-o nas nossas vidas, na nossa ética, na nossa prática, na nossa moralidade, nos nossos pensamentos, nossas palavras. Pela densidade que este Evangelho tem para nos converter e nos ensinar. Então há alguns pontos que destaco aqui para a nossa reflexão. O primeiro ponto é sobre João o Batista. João o Batista faz uma emenda entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois de um silêncio de cerca de 300 anos, nesse período chamado intertestamentário, de trevas, de silêncio, não se ouviam os profetas, não se ouvia a Deus, não se ouvia indicação de caminhos a seguir nessa tremenda crise do Oriente e do mundo. E é isso que aparece no deserto, do deserto, João o Batista. João o Batista que chegou assim com um projeto propondo conversão, endireitamento dos caminhos e perdão. Perdão no Evangelho é cura. Perdão no Evangelho é a dignificação das pessoas na superação dos descaminhos, dos caminhos tortos, dos caminhos mal traçados e mal seguidos, dos pontos e das viagens mal feitas que maltratam e indignificam as pessoas. Então João veio como profeta, recuperando a voz dos profetas que no passado denunciaram esse estado de coisa que fez por silenciar o grito e a voz dos profetas. Mas como profeta, João apontou para frente. Apontou ao futuro, muito próximo, mas apontou. E apontou para o maior.
não no sentido hierárquico, mas para aquele que viria efetivar o que não era a missão dele. A missão dele era de abrir o caminho, preparar os caminhos. A daquele para quem ele apontou era o de ser Messias. Aquele que ele batizara no rio ou Jordão, de águas correntes, águas seguras pelas margens, mas que depois batizaria com o sopro da criação, com o Espírito, com a ruá, com o pneuma da nova vida, da nova aliança, da graça, da boa nova. Por isso o papel de João Batista é fundamental. Mesmo que ele não tenha surgido do nada, ele surgiu de uma experiência rica de comunidade, de partilha, de reflexão sobre a natureza humana, sobre a ação divina no mundo, sobre o próprio mundo, palco da ação divina, com os essênios. Esse grupo maravilhoso, esta corrente de fé que foi barbaramente perseguida e destruída em Qumran, às margens do Rio Jordão e do Mar Morto. De lá veio o Batista, preparado, qualificado, apaixonado pelo povo, como vimos na leitura. A quem o povo se atraía e a quem o povo ouvia, porque ele tinha o que falar. Segundo ponto que destaco é o deserto. Ora, como uma pessoa quer falar, uma pessoa quer denunciar, quer propor, ela vai para o deserto. É preciso entender os simbolismos do deserto. O primeiro é lá no Antigo Testamento. Letra A. No Antigo Testamento, no deserto, Moisés se depara com Deus e Yahvé, que diz, conforme Êxodo 3, ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Vi a maneira com que os faraós oprimem meu povo e desci para libertá-lo. Foi no deserto, não foi no palácio do faraó, não foi num grande templo, não foi próximo às pirâmides, mas no deserto que se ouviu a voz divina. Segundo, porque o deserto foi lugar de passagem, foi por lá que o povo passou, em direção à marcha em busca da liberdade, em busca da terra prometida, em busca da fisionomia do Deus que se manifestava em favor da coletivização, em favor da aliança, em favor de todos, ajudando a todos. E o deserto, porque no imaginário mítico, no imaginário supersticioso dos romanos, do Império Romano, o deserto era a moradia dos demônios. Isso se reflete quando se fala nas tentações de Jesus, que foi perseguido pelos demônios, foi tentado pelo demônio. O deserto era lugar de medo, de assombro, de fantasma. No entanto, dessacralizado como foi o deserto, foi lá que as multidões se encontraram com o Batista. O deserto também era, no tempo de o Batista, o tempo do cristianismo primitivo, lugar de bandidos, de assassinos, marginais, que se escondiam num ambiente temido por aqueles que prendiam e perseguiam os que praticavam crimes. Mas também o deserto era lugar onde se reuniam os essênios e aonde se fortaleciam os zelotas, que tinham atividades fortes contra o Império Romano na tentativa de destruí-lo na Palestina. Então, o deserto foi lugar onde João o Batista gritou, porque no imaginário tanto
palestino, judaico como romano, era o lugar mais apropriado para erguer a voz, erguer o grito, mostrando o futuro, o caminho, o que chegaria, que era o Messias, que era Jesus. O deserto é fundamental. Ele tem vida, muita vida, e tem proposta, tem projeto, tem o grito que precisa ser ouvido no deserto. E é de lá que João o Batista levanta a bandeira do reino e luta para que Jesus tenha o caminho preparado para realizar a sua missão, que era de Jesus e não de João o Batista. E finalmente destaco a questão da boa nova. Como muito bem diz o Evangelho de São Marcos, já desde o começo, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é chamado, já na língua grega, língua morta, pela qual ele foi escrito, na qual ele foi lido primitivamente. O Evangelho era, primeiro, uma mensagem, era um termo assim bastante usado como mensagem. Se abriam os pergaminhos para ler as mensagens dos reis, das autoridades, dos poderosos. No entanto, aqui o Evangelho é outra coisa. Se aquele Evangelho dos reis, dos poderosos, vinha dos palácios, era escrito com um material caríssimo, este Evangelho aqui é o Evangelho dos pobres. E antes de aparecer em pergaminhos, como ele também foi escrito, ele, antes de ser texto, tocado, cheirado, amado, lido, refletido, pensado, como material de catequese, material de educação, material de preparação das lideranças da comunidade, este Evangelho era vida, era vidas humanas, era o povo, se encarnava nas pessoas. Estamos no ano 70 quando foi escrito. E é o primeiro Evangelho a ser escrito, segundo a tradição. O Evangelho de São Marcos. Ora, o movimento já tinha começado bem antes com Jesus, há uns 30, 40 anos antes. Portanto, as pessoas que aderiram a Jesus se tornaram elas mesmas o Evangelho, a Boa Nova. Porque o Evangelho se torna agente. Deu sinais de nascimento em João o Batista com seu grito no deserto. Depois aconteceu em Jesus e se realizou nos seus seguidores, nas suas seguidoras, os seus discípulos, nas suas discípulas, que formaram a comunidade de São Marcos. Este é o Evangelho. Esta é a Boa Nova. É assim que acontece o Evangelho, nas vidas das pessoas. E ao mesmo tempo que se realiza na vida das pessoas que correm a Batista, que escutam o grito no deserto, que se faz multidão, este Evangelho se transforma nas pessoas em resistência. Muito interessante esta mobilização popular para conversar com João o Batista. Se fosse hoje, nós nos recordaríamos em grandes mobilizações nas praças, na frente dos palácios, das decisões políticas e econômicas para uma cidade, para um estado, para um país, para as nações. Aqui foi no deserto que este Evangelho, esta Boa Nova, corporificado na fé, na vida das pessoas, se tornou resistência, porque se tornou mobilização. Então, este Evangelho de Jesus Cristo, o Messias, é o Evangelho que se torna corpo nos corpos, que se torna resistência nos resistentes, que se torna movimento no cristianismo, muito diferente do que muitas vezes nós ouvimos falar. Este cristianismo aqui vai para o deserto. Este cristianismo aqui ouve o profeta.
cristianismo, depois do século IV, V, VI, se tornou um cristianismo institucional. O cristianismo dos imperadores, o cristianismo das catedrais, o cristianismo dos papas, o cristianismo hoje dos pastores, dos donos de televisão, de rádio e difusão, em grande massa. Aqui o evangelho é resistência. Como nós devemos ser hoje. Um evangelho que tem como hierarquia Jesus. O evangelho que tem como orientação Jesus. O evangelho que tem como orientação a graça. O evangelho que tem como orientação o perdão. O evangelho que tem como orientação o endireitamento dos caminhos. Quem não quer andar por bons caminhos? Pois João Batista propôs isto. E é isto que o evangelho faz com as pessoas. Fazer delas, das suas vidas, caminhos retos, caminhos justos, caminhos dos que trilham na resistência, na mobilização, para escutar o grito que se levanta do deserto para o meio das sociedades, das multidões, das pessoas, para calibrá-las, harmonizá-las mais e mais com Jesus que chega. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.